Bom dia, muito bom dia. Nesse dia 24 de julho. Eu espero que eu não esteja errada, né? Eu acho que é dia 24 mesmo, é isso? É isso, produção? É dia 24 hoje? Dia 24 de julho, fazendo novas todas as coisas aqui. Sextou, bebê. Quanto sextou coube nesse mês? Hoje é o penúltimo sextou do mês de julho, né? Mas já cabeu, já coube muitos meses, muitos sextou nesse mês de julho. Sejam todos muito bem-vindos. Simone, eu queria ter uma vida mais leve. Simone, eu queria ter uma vida mais com propósito, mais leveza, mais, sei lá, o mais de cada um. E para esse mais, a gente passa pela autoaceitação. Então hoje, né, dando continuidade às nossas manhãs transformadoras com esse chá positivo, com esse matcha positivo, o livro que tem permeado as nossas reflexões aqui de manhã, A Coragem de Ser Imperfeito. O livro que faz parte do sorteio, a vela que também faz parte do sorteio, o matcha positivo, o kit matcha e um presente sistêmico babadeiro para vocês. Então hoje nós vamos falar da autoaceitação, permeando sempre, permeado, né, sempre pelo esse livro que está nos dando tantas reflexões, a reflexão mensal. Antes de eu começar aqui a falar da autoaceitação, eu gostaria de já agradecer. Eu tenho recebido tantas mensagens de transformação durante esse mês, né, de julho, com esses nossos mateados positivos. Eu tenho recebido tantos relatos de tantas pessoas para falar da vulnerabilidade, para falar da coragem, para falar da perfeição, para falar de tantas coisas e, sobretudo, para dizer o tanto que tem feito uma transformação na vida de cada um. O fato de ouvir, né, esse matcha positivo antes de começar o dia, antes de trabalhar, antes de ir para seus cursos, seus afazeres, enfim, antes de levantar da cama muitas vezes, né? Então que seja um dia extraordinário, excepcional. Antes mesmo de começar a falar, eu já estou desejando um excelente dia para você que chegou até esse matcha positivo de hoje. A autoaceitação, ela não acontece quando a gente se torna perfeito. Ela começa quando a gente para de acreditar que precisamos ser perfeitos para merecer o amor e respeito. O fato de acordar cedo né, não tem como. É uma mudança, é um caminho sem volta. Bom dia, muito bom dia, 6h19 aqui da Grécia, 5h19 lá na Suíça, madrugada no Brasil, que horas? Meia-noite? Meia-noite e 19 no Brasil, né? Estamos igual Cinderela, passou a meia-noite no Brasil. Então vamos lá, gente. A autoaceitação, ela não acontece, quando eu for perfeito eu vou me aceitar. Quando tudo estiver bom eu vou me amar. Quando a vida estiver nos trilhos, vai dar certo. Ontem nós falamos sobre o quê? O que falamos no dia de ontem? Resiliência. Então, bom dia. E hoje eu quero começar com uma perguntinha, né? Se você tratasse um amigo, vamos lá. Se você tratasse um amigo da mesma maneira que você trata a si mesmo, essa amizade duraria? E Simone, nem amiga eu tenho. Então, vamos começar do começo, né? Desde os primórdios. Pense por alguns segundos. Quantas vezes você se criticou essa semana? Às vezes a gente nem lembra, né? Já tá tão num modo automático que eu já vou me autocriticando, eu já vou me detonando.
Aí eu acho que é brincadeira, não, eu pego pesado comigo mesmo, eu tava brincando, mas eu nem sei, né? Quantas vezes nessa semana você disse para você mesmo, eu deveria ter feito melhor, eu nunca acerto, eu não sou o suficiente. Agora, imagine você ouvir essas frases todos os dias. Todos os dias, você ali, ouvindo essa frase. Seria pesado, não seria? Fala a verdade. Imagina uma coisa dessa. O curioso é que muitas pessoas convivem diariamente com esse crítico interno, né? E acreditam que essa cobrança as fará crescer, né? Toma coragem, toma vergonha. E a Brené Brown, ela nos mostra exatamente o contrário, que a vergonha, né, nunca foi combustível para a transformação. O crescimento verdadeiro, ele vai nascendo na coragem de olhar para si com honestidade e com o mesmo tempo com compaixão. A gente não está falando aqui que eu vou, né, florear tudo que, não, eu já estou ótima, né, eu não preciso de mais nada. A autoaceitação não é uma passividade. Mas é, ao mesmo tempo que eu desenvolvo uma honestidade emocional, ela caminha lado a lado com a minha compaixão. Hoje nós vamos falar sobre aceitação, não como uma acomodação, né? Mas como o primeiro passo para uma vida emocionalmente saudável. Não é aquela acomodação, eu sou assim mesmo, quem me ama me aceita. No mundo que a gente está vivendo, fala a verdade, pouca coisa está sendo aceita. Sabe por quê? Porque tem muita gente passando vários perrengues emocionais. Então você já viu aquela coisa que as pessoas mal estão conseguindo se carregar? É a mesma coisa você querer se apoiar numa pessoa que já está afogando. A pessoa já está ali se debatendo com os últimos suspiros de vida e você querer ir lá e ainda pôr a mão nela assim e falar assim, gente, dá pezinho aqui, né? Dá um ombrinho aqui. Então, hoje em dia, né? Igual eu falo assim, quem está cuidando do seu mental, do seu emocional, já está disparado na frente. Melhor que todo mundo? Não, pelo menos já tomou consciência. A provocação do início, né? Eu quero uma vida mais leve, eu quero uma vida mais consentida, eu quero uma vida mais. E eu estou fazendo isso mais. Ou eu não faço menos, ou quase nada, e eu quero mais, né? É a sociedade líquida, diria Bauman, esse filósofo polonês, né? Que ele escreveu livros sobre relacionamentos líquidos, sociedade líquida, e é isso. É eu querer muito e não entregar nothing, nada. Então conta-se que um homem herdou um antigo espelho da família. Durante anos esse espelho ficou guardado no sótão, né? E coberto de poeira. E um dia o homem fala assim, quer saber? Deu, eu vou lá pegar aquele espelho e vou dar uma limpada nele. Enquanto ele retirava a poeira ali daquele espelho, né, sua imagem aparecia cada vez mais nítida, nítida. E seu filho pergunta, o espelho mudou? E ele respondeu, não, o espelho sempre foi o mesmo, eu apenas retirei aquilo que ele impedia, né, que impedia que ele refletisse a verdade. Muitas vezes nós fazemos o contrário conosco. A gente não enxerga quem nós realmente somos e a gente vai, né? A gente vai vendo só a poeira das críticas e vai vendo só poeira das comparações, dos erros do passado, das expectativas que a gente não conseguiu alcançar. A autoaceitação começa quando a gente começa, né, a limpar esse espelho e a gente vai voltando a enxergar o nosso verdadeiro valor. Para quem não sabe o seu próprio valor e nem faz passos para se conhecer, qualquer coisa que qualquer um dizer serve, né? Aí o que a pessoa falar, qualquer pessoa chegar e falar serve.
Porque para quem está perdido, né, como diria Alice no País das Maravilhas, para quem está perdido e não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Para onde o vento soprar mais forte, você está indo. E depois não sabe o porquê que sua vida está escangalhada do jeito que está. Algumas pessoas, né, existe um equívoco aqui que é necessário que a gente fale, né? Algumas pessoas acreditam que aceitar a si mesmas significa deixar de evoluir. Significa ficar ali estagnada, né? Aí eu tô me aceitando. Gente, agora todo mundo tem a paciência comigo, para que vou deixar isso aqui para um próximo momento, para semana que vem, para mês que vem. Amanhã eu vou, né? Não esqueçam nunca. O melhor dia foi ontem. O segundo melhor dia é hoje. O terceiro hoje, o quarto hoje, o quinto hoje. Então, né? Vamos lá. Mas aceitar não é acomodar. Aceitar, essa aceitação que a gente fala aqui, né? Ah, eu aceitei, olha aqui eu aceitando, parei aqui. Não. Aceitar é reconhecer. Hoje eu estou essa pessoa. Com qualidades, com as minhas limitações, com os meus sonhos, com os meus medos. E a partir desse reconhecimento, eu escolher crescer. Eu preciso fazer esse reconhecimento para mim poder dar o passo, né? Fazer esse movimento de crescimento. Quem rejeita quem é, vive sempre em guerra consigo mesmo, né? Quando eu não sei quem eu sou, eu estou sempre em guerra comigo mesmo. Quem se aceita encontra a força para mudar aquilo que realmente pode ser transformado. Mas para que eu possa mudar algo, eu preciso reconhecer. Como que eu vou chegar num lugar e falar assim, gente, precisa de mudar algo, mas o que? Ah, não sei. Eu preciso reconhecer, não é? Então, em uma floresta havia uma árvore diferente. O seu tronco era torto e as outras árvores pareciam assim, perfeitinhas, né? E ela acreditava que nunca teria valor. Um lenhador passou pela floresta e escolheu justamente aquela árvore, né? Para descansar na sua sombra. Depois ele comenta, né? O tronco pode não ser reto, mas é exatamente essa inclinação que oferece uma sombra. Quantas vezes nós chamamos os nossos defeitos, né? Aquilo que na verdade pode ser um presente, a gente chama de defeito. Aquilo que nos torna diferentes, únicos, pode ser o que nos torna totalmente diferentes, mais preciosos. E nesse livro, né, tem muito, a Brené Brown traz muito que a vergonha ela cresce quando a gente se compara constantemente, né? E aí a gente fica com essa vergonha que eu não sou desse jeito, eu gostaria de ser assim. A gente, né, nas redes sociais a gente mostra sempre conquistas, né, sorriso, viagem, né? Como diz, olha eu sambando na cara das amigas, as promoções, né? Mas a gente nunca mostra as dúvidas, os nossos receios, os medos, as lágrimas, as inseguranças, as incertezas. Isso ninguém mostra, porque isso não é algo que dá ibope. Então a gente mostra só aquilo que é belo, né? Então a gente começa a acreditar que só nós temos dificuldades. A gente começa a pensar que, nossa, olha lá, a vida de todo mundo está maravilhosa. Fulano está de superação em superação e eu aqui. Mas isso não é verdade, né? Cada pessoa, ela trava ali suas batalhas invisíveis todos os dias. A autoaceitação cresce quando a gente deixa de competir com as histórias dos outros e que a gente começa a cuidar da nossa própria caminhada, né? É muito desafiador você não cair nessas comparações no mundo de hoje. Simone, por quê? No mundo de ontem não era assim? Era. Só que era assim, né? Era mais demorado, vamos dizer, as comparações. Até que a gente sabia, né? Hoje é um segundo e a gente já está invejando o mundo inteiro, achando que a vida do universo todo está melhor. Antes era às vezes os vizinhos, quando um contava, né? Ah, seu primo passou na faculdade, aquele outro comprou uma casa, aquele outro.
mas demorava mais, assim, né? Hoje a gente se compara com quem a gente nem conhece. Antigamente era mais uma coisa, né? Quando comprava revistinha, a Atrevida do mês, aí ela vê as vidas de algumas pessoas, né? Mas hoje a gente tá assim, a gente acha que todo mundo conhece a gente, tipo assim, né? Por eu seguir os artistas, tudo, né? Ficar lá, respirar para não falar muita coisa. A gente ficar lá, né? Se comparando com a vida de todos os artistas, daquelas coisas. Mal sabem eles que mal sabem eles, né? E aí existe um mundo que é mais, a porta é mais larga, né? A porta hoje da gente se perder de nós mesmos, antes ela era mais estreita, agora ela está mais larga, sabe? Só que aí é o contrário. Já viu um funil? Antigamente a porta era estreita ali na entrada e depois, né? A gente se esforçava muito no começo. Hoje a porta é larga e depois o trem vai afinando e a gente vai ficando ruim na roupa, como diz, né? Porque aí a gente vai passando uma vida inteira para depois chegar lá na frente e tentar puxar a corda. Uma menina montava um quebra-cabeça enorme, faltava apenas uma peça e ela ficou desesperada. Procurou por toda parte. Gente, cadê? Cadê, Senhor? Essa última peça desse quebra-cabeça. E ela vai lá e encontra debaixo de uma mesa, né? Era diferente das outras, tinha um formato estranho. Mesmo assim, era justamente aquela que completava toda a imagem. Nós também somos assim, né? Talvez exista uma parte que você sempre tentou esconder, aquela peça estranha da sua vida que você fala assim, meu Deus, isso aqui não encaixa em lugar nenhum. Mas pode ser exatamente essa que vai tornar a sua história completa. Aquilo que a gente tenta esconder, né, ganha força dentro de nós. E talvez é essa peça que torna a nossa história completa. A gente não precisa eliminar as nossas diferenças, mas a gente precisa acolher, né? Todos nós temos uma vozinha, uma voz, não é uma vovozinha não, viu? É uma vozinha, uma voz interior que pergunta, né? Essa voz interior, a verdade é assim, a pergunta é, ela fala comigo como um juiz ou como um amigo? Imagine que você errou, né? Seu melhor amigo talvez diria: você errou, mas vamos lá, né? Levanta aí, dá para aprender. O que você aprendeu com isso? O que você vivenciou nisso, nessa história? E um crítico interno, ele já vai colocar você ali como uma pessoa que não prestasse. Tá vendo? Você sempre faz a mesma coisa. Tá vendo? Não tem jeito, não. Você é sempre assim, né? Então, um corrige e o outro condena. A autoaceitação, ela não vai nos eliminar ela não vai eliminar as nossas responsabilidades. Ela vai simplesmente anular a nossa condenação. Ela está ali para nos corrigir, para nos trazer essa responsabilidade dos meus atos, não é? Às vezes a gente acha que o simples fato de ter reconhecido algo, eu reconhecer algo, eu, né, coloquei, eu falei, bom, aceito, né, foi isso mesmo, mas eu preciso transformar. Não é só reconhecer. Às vezes a gente reconhece até para evitar falação na nossa cabeça, já viu? Isso é um movimento do ego para se proteger. Eu falo, não, eu sei, eu sou assim mesmo. Ah, não, eu já estou sabendo. E a gente entra, né, nessas histórias assim, achando que se aceita muito, achando que já faz demais. Então, o desafio de hoje, né, que seja muitos, mas o principal é que todos os dias, né, diante do espelho, eu possa fazer a pergunta: o que eu gosto em mim hoje? O que eu gosto de mim hoje? Pode ser uma qualidade, pode ser uma atitude, pode ser um aprendizado. E depois você vai escrever uma outra frase: hoje eu olho
Hoje eu olho para mim e eu escolho me tratar com a mesma gentileza que eu ofereço às pessoas que eu amo. Simone, eu saio dando patada em todo mundo, eu não consigo conviver com ninguém. Então, eu vou pensar assim: eu vou me oferecer tudo aquilo que eu gostaria de receber. Porque é somente no momento onde que eu consigo fazer por mim, transbordar em mim, eu consigo trazer isso para o outro. No começo, né, pode parecer estranho, mas aos poucos essa prática vai mudando como nós nos enxergamos. Imagine, né, uma criança que está aprendendo ali a fazer, dar os seus primeiros passos. Quando ela cai, ela levanta novamente. Ninguém vai lá falar para ela desistir, que ela não nasceu para aquilo, que aquilo não é para ela, né? Todos incentivam, aplaudem, acham lindo. Mas, né, celebram esse pequeno passo. E talvez a gente deveria se pegar no colo exatamente como essa criança, né? Para trazer essa motivação diária também. Por que que a gente exige perfeição de quem ainda está aprendendo? Onde foi que a gente se perdeu nessa caminhada que a gente exige às vezes perfeição quando nós estamos aprendendo? Muitas vezes, principalmente hoje, a gente falando de comparações, né? A gente nunca fez algo, mas para não mostrar fragilidade, para parecer que minha vida é, né, perfeita, que eu sou perfeito, minha vida é perfeita, tudo tá assim, a gente vai lá e começa, né, a não aceitar, nem falar que não sabe, errar a primeira vez, sabendo que é a primeira vez, eu estou aprendendo. Não, a gente é o suprassumo. Porque hoje em dia, né, todo mundo é especialista em várias coisas, na teoria, mas na prática não é bem assim, né? Então, nós somos todos aprendizes da vida, né? E aprender inclui errar. Para que eu possa aprender, eu começo a aprender uma língua nova. Se eu começar a falar assim, gente, eu só vou abrir minha boca para falar essa língua aqui o dia que eu tiver a pronúncia perfeita, que eu souber não sei quantas palavras no vocabulário, eu não vou aprender essa língua. O aprendizado, a aprendizagem, ele exige de nós exposição. Ah, não quero me expor. Então, vai perder uma grande oportunidade de crescimento. É isso que vai acontecer, né? Eu quero terminar com uma última história que o mestre, ele entrega uma pedra preciosa a um discípulo. E essa pedra já estava coberta de barro, né? E o jovem fala assim: "Nossa, parece uma pedra comum". E o mestre respondeu: "Limpa, limpa essa pedra". Depois de algum tempo a pedra começa a brilhar. E o discípulo vai e pergunta: "O brilho apareceu agora?" O mestre sorriu e disse: "Não. Esse brilho sempre esteve aí, apenas estava escondido, né? Então talvez o nosso brilho também esteja escondido. O nosso valor, ele não precisa ser criado, ele precisa ser reconhecido. Muitas vezes nem nós mesmos reconhecemos os nossos valores, né? A autoaceitação não significa acreditar que não precisamos crescer. Não é acomodação. Significa entender que o nosso valor nunca dependeu da perfeição. Quem aprende a acolher a sua humanidade vive com mais coragem, mais leveza e mais amor. É engraçado que se a gente parar para pensar na história, né? Nossa, da humanidade, quem não se expõe não transforma. Se a gente já fosse perfeito, talvez a gente nem precisaria estar aqui, não é?
Então, que Deus possa nos conceder a graça de olhar para nós mesmos com um olhar de compaixão, de abandonar pouco a pouco, né? Sejamos realistas, pouco a pouco a comparação, de conseguir cada vez mais silenciar essa voz da vergonha e de acreditar que nós somos dignos do amor exatamente enquanto nós seguimos aprendendo. Lembrando, mais uma vez, o nosso sorteio, né, do livro, da nossa vela maravilhosa, do kit matcha, do presente sistêmico também. Quando esse vídeo subir para vocês, compartilhe nos seus stories. Volta aqui, fiz a minha parte, marque alguém. Porque a gente marca alguém para sermos abundantes na vida de outras pessoas também. Quanto mais nós somos, quanto mais nós abundamos nas vidas, né, de outras pessoas, mais a gente recebe. Daquela pessoa que a gente fez por ela, muitas vezes nem será, mas da vida. Quando eu entrego para o universo, eu entrego para a vida, eu recebo de volta da vida. E esses movimentos que a gente faz, né, de entrega para a vida, é a vida que me retorna também. Em muitas coisas que às vezes a gente nem consegue perceber. Mas eu tenho certeza que vocês perceberão. Porque quando a gente vai trabalhando, né, as nossas imperfeições e tudo, todas essas coisas que esse livro traz, a gratidão, de olharmos como realmente somos, de não uma acomodação, mas uma transformação, a gente vai transformando o nosso olhar em várias pequenas coisas. É impossível a gente falar, eu não mudei nada. E a abundância faz parte disso também, né? A abundância, às vezes, é simplesmente eu ter esse sentimento que hoje eu vou fazer algo que talvez mude a vida de uma pessoa. E esse algo não é algo estrondoroso, né? Como muitas vezes a gente pode pensar. Mas às vezes é, olha, fulano, talvez você precise ouvir isso aqui. Olha, talvez isso aqui seria bom para você. Ai, fulano não faz, não adianta. Não é mais problema seu, é dele. A gente entrega. Como entregadores, né? A gente entrega. O que a pessoa faz com aquilo que ela recebeu já é de responsabilidade dela. E por isso que depois a gente volta aqui no vídeo e escreve, eu fiz minha parte. A nossa parte está feita. O que o outro vai fazer é com ele, não é? Então eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês. Tenham um dia extraordinário, que seja um dia surreal, épico, seja maravilhoso em todas as coisas. E que vocês possam lembrar nesse dia de hoje que a gente não precisa esperar tornar-se uma pessoa perfeita para a gente começar a gostar de quem nós somos, né? Que a verdadeira transformação, ela começa no dia em que você decide caminhar ao lado de si mesmo e não contra si mesmo. Eu decido caminhar do meu lado, com tudo aquilo que eu sei, que eu vou descobrindo, com tudo aquilo que talvez eu não tenha tanto orgulho, mas é o que é. E é desse jeito que eu integro todas as partes minhas e eu faço novo sempre. Um feliz dia, um dia épico, um dia extraordinário, surreal. E nos encontramos amanhã, se Deus quiser.